Irmãs queridas, irmãos queridos, que o nosso Mestre Senhor Jesus nos abençoe e nos envolva a todos com o seu amor. Era uma vez, em plena Idade Média, numa comunidade do norte da França, chamada Arsonval, que morava um respeitável e valoroso senhor em França, conhecido como Cavaleiro d'Arsonval. Quando o cavaleiro d'Arsonval se ausentou do seu domicílio pela primeira vez, usava uma armadura de metal polido que refletia com fidelidade a luz maravilhosa do sol. Eram as armaduras típicas da Idade Média que os cavaleiros costumavam usar nos embates bélicos que realizavam. Dirigia-se à Itália para solucionar com urgência uma questão política grave. Ele era eminentemente cristão e trazia consigo um propósito primordial: servir fielmente ao Senhor, para que pudesse encontrá-lo um dia. Não longe da sua suntuosa moradia, viu surgir, logo na curva da estrada, de inesperado, um mendigo cheio de úlceras, estendendo-lhes as mãos sem carne e suplicantes: Senhor, dá-me algo de ti. E ele pensou: quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo pela estrada? O cavaleiro d'Arsonval estava muito preocupado com o serviço importante que ele iria realizar, e sem se dignar nem olhar para o pedinte, atirou-lhe uma bolsa pequena cheia de moedas de ouro. O nobre cavaleiro voltou ao lar e, tempos depois, menos afortunado nos negócios, decaindo a produção da sua propriedade, deixou de novo a casa. Desta vez, ele se iria dirigir para a Espanha, em missão de prelados amigos aos quais ele se dedicara há muitos anos. E no mesmo lugar, na curva primeira da estrada, estava lá o infortunado pedinte leproso com os braços em rogativa: dá-me um pouco de ti. O fidalgo intrigado revolveu aquele saco de roupas, na época não tinha malas, revolveu aquele saco de roupas e tirou um brilhante de alto valor e jogou na direção dele, sem mesmo observar se ele encontrou no chão, se pegou, nem viu o seu rosto, nem os agradecimentos, nada. Nem mesmo fixar o seu olhar, tendo piedade por ele, nada. Não se passou muito tempo e o cavaleiro d'Arsonval, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à sua propriedade. No mesmo lugar da estrada, é surpreendido novamente pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar: dá-me um pouco de ti. O cavaleiro arranca do chapéu uma valiosa joia de família de ouro e brilhantes de elevado valor e joga sobre o conhecido leproso de forma orgulhosa, sem sequer olhar para o seu rosto. Decorridos alguns meses, o cavaleiro d'Arsonval se movimenta na direção de um porto distante, em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia que estava desgastada e ameaçada de um colapso total. E no mesmo lugar, no mesma curva da estrada, com uma precisão rigorosa, ele é interpelado pelo mendigo, cujas mãos, as chagas abertas, apresentando os ossos à vista, se voltam novamente suplicantes para ele. d'Arsonval, extremamente dedicado à caridade, não hesita, desfaz-se de um manto de seda rico que o envolve e entrega de longe ao leproso, receando qualquer contato com ele, nem olha para o rosto dele. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, ele vai a Paris invocar o socorro de autoridades e, sem qualquer alteração,
Quando ele passa pelo mesmo lugar, é defrontado pelo mesmo leproso que faz o mesmo pedido com a voz dolorida: Senhor, dá-me um pouco de ti. E ele então atira um gorro que lhe custou alto preço, porque ele não tinha mais moedas, estava mesmo deficiente de forma financeira, econômica, e jogou o gorro para lá sem olhar para ele, e aí foi embora. Mas os tempos passaram, e sucederam-se os dias e as noites, e num ato de fé, ele estava abandonando a respeitável residência com a despedida festiva de sua esposa, seus filhos, os trabalhadores, vizinhos. Mas festejava o quê? Ele representaria a comunidade junto à expedição de Godofredo de Bonilon numa cruzada que se pretendia libertar os lugares santos, Jerusalém, o túmulo de Cristo, em luta feroz contra os muçulmanos. No mesmo ângulo da estrada, na primeira curva, quem era que estava lá aguardando? O mendigo, que reitera a solicitação em voz mais triste ainda: Senhor, dá-me um pouco de ti. O ilustre viajou dá-lhe então rico farnel, um saco cheio de comida, joga-lhe lá cheio de pão e mel e outras coisas substanciosas para se alimentar, sem oferecer a mínima atenção para o leproso. E na Palestina, quando ele lá estava, D'Arsonval combateu feroz, valorosamente, mas caiu ferido em poder dos adversários muçulmanos. Ele foi torturado sem piedade, de forma dolorosa, ficou deprimido psicologicamente, separado dos seus companheiros. Por anos a fio, padeceu miséria e vexame, ataques e humilhações, até que um dia foi libertado na aparência de um homem convertido em fantasma, quase morto. Ainda assim, depois de vários dias de andanças, volta ao lar na França, onde ninguém o reconheceu. Quando estava ausente, como prisioneiro de guerra, correu uma notícia falsa de que havia ocorrido a sua morte, e eles não mais sabiam onde ele estava. A sua esposa deu-se pressa logo em substituí-lo, casou com outro para tomar a frente da casa. E seus filhos, ante aquela visão tenebrosa daquele ser cadavérico no portão da entrada do jardim da casa luxuosa, ficaram revoltados e não acreditaram que fosse seu pai. E soltaram os cães agressivos que o dilaceraram, romperam suas carnes cruelmente, sem comiseração, sem tolerância para com as lágrimas que escorriam dos seus olhos semi-mortos. D'Arsonval procurou velhas amizades, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora à conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, à tarde já escurecendo, fugiu em definitivo com passos vacilantes pela mesma estrada que ele saía sempre quando ia viajar. E na volta da estrada, o que foi que ele encontrou? O mundo era pequeno demais para alguém conter a sua dor. Ele avançou penosamente na direção daquele mendigo leproso, relembrou a passada grandeza que ele tivera quando ele nem olhava para aquele mendigo, e ele procurou em si o que ele poderia dar para aquele homem feliz. D'Arsonval contemplou o infeliz leproso pela primeira vez, porque olhou nos olhos daquele leproso e, cruzando com ele o olhar angustiado, sentiu que aquele homem chagado e sozinho poderia ser seu irmão. Abriu os braços e caminhou para o leproso, dizendo: vem, irmão. E o leproso levantou-se, viu que ele estava tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue, que era o patrimônio único que lhe restava. Foi então que, recolhido no regaço do companheiro que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras que o fizeram tremer no íntimo: D'Arsonval, vem a mim, eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra.
Enquanto me buscavas à distância longe, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, agradeço as joias, o manto, o agasalho e o pão que você me deu. Mas há quantos anos eu estendi os meus braços esperando o seu próprio coração. O antigo e nobre cavaleiro d'Arsonval nada mais viu senão vasta vereda de luz entre a terra e o céu, e pareceu dormir no aconchego daquele afetuoso abraço do suposto leproso. Mas, no outro dia, quando os trabalhadores rurais regressavam às atividades do campo, sob a claridade que amanhecia em belíssima aurora, eles tropeçaram num cadáver que ali estava molhado pelo orvalho da madrugada. D'Arsonval estava morto, mas no rosto um semblante de felicidade, como algo diferente tivera acontecido e efetivamente aconteceu. Meus queridos irmãos, reflitamos nessa história. Lembremos-nos de que tudo pode acontecer, que Jesus nos oferece todos os recursos para crescermos diante de Deus, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a ser instrumento da sua paz, do seu amor e da tua luz. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.